Quando a gente é mais nova, a gente cria várias fantasias sobre a vida. Como as coisas deveriam acontecer, como as pessoas deveriam agir, como a gente deveria se sentir e como a gente até deveria ser. E eu sinto que uma parte importante do crescimento é justamente perceber que a maioria das fantasias não necessariamente se tornaram reais. E não de fato porque a vida é pior do que a gente imaginava. Na verdade, é até um pouco melhor. Porque quando a gente para de romantizar algumas coisas, a gente consegue enxergar a beleza basicamente no que é real, naquilo que é possível de ser vivido. E no episódio de hoje eu compartilho algumas coisas que eu parei de romantizar na minha vida ao longo dos anos e que me fizeram me sentir muito mais centrada, muito mais saudável e muito mais leve. Olá, bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Dona de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? No episódio de hoje, eu vim conversar com vocês sobre 10 coisas que eu parei de romantizar na minha vida e que me ajudaram muito a ver a vida, na verdade, com um olhar mais leve, por incrível que pareça. Então eu vou compartilhar aqui com vocês para que a gente consiga viver uma vida realmente possível de ser vivida. Claro que, gente, eu sou uma pessoa que inclusive tem um episódio, talvez você precise romantizar mais sua vida. Eu acho incrível que vocês assistam, porque realmente eu concordo que a gente precisa romantizar a nossa vida. E calma, porque parece que eu tô sendo hiper contraditória agora, não é verdade? Mas eu acredito que a gente tem que parar de romantizar algumas coisas na nossa vida. Eu acho que tem diferença entre você romantizar, por exemplo, que tudo vai ter que ser exatamente no momento que você deseja, com, por exemplo, você fazer um café da manhã frufru, bonitinho pra você mesmo, uma coisa bem Pinterest, instagramável, uma coisa mais aesthetic, né, meninas? E no episódio de hoje eu vim falar sobre as coisas que a gente tem que deixar de romantizar, porque senão a gente sempre vai viver numa ratoeira. Nada contra animais, mas eu sinto que a gente precisa entender o que a gente tá vivendo para que a gente viva realmente mais plenos no nosso dia a dia. E vamos lá, chega de chororô e vamos para os fatos. Vocês estão gostando? Estou com minha câmera nova, com o meu microfone novo. Estou me sentindo na minha ultra personalidade nova. Cortei minha franja e, enfim, estou me sentindo. Estou numa vibe, não sei, uma vibe Rita Lee, quem sabe? Emma Chamberlain, adoro. Eu parei de romantizar a motivação. Nem sempre eu vou me sentir inspirada, eu vou me sentir, nossa, tô adorando fazer isso que eu tô fazendo. Por mais que eu ame muito, por exemplo, o meu trabalho, por mais que eu ame muito a vida que eu vivo, por mais que eu goste muito dos hábitos que eu tenho, existe um caminho que ele é além da motivação. Na verdade, a motivação ela vem sim, mas ela vem justamente em outro lugar, ela vem após você tomar a ação de fazer as coisas que você deseja. E tem dias que você não tá inspirado, você não tá motivado, né? Realmente a palavra não tá com vontade, né? Eu acho que existe um lugar onde a gente precisa ter a racionalidade e entender que ter vários momentos da nossa vida que a gente vai ter que fazer pela disciplina. E quando eu falo isso, não é pra ser uma disciplina rígida, dolorosa, na verdade é pra ser uma disciplina amorosa. E às vezes a gente ter amor próprio é também entender que a gente tem que fazer as coisas que a gente não quer necessariamente fazer naquele momento, mas que é necessário ser feita, justamente para que a gente se sinta melhor com a gente mesmo no futuro. Então, se vocês esperarem a motivação e, enfim, romantizar a estar motivado para viver a vida, não vai rolar. Tá? Não vai rolar, galera, sinto muito. Vocês vão conquistar poucas coisas e não necessariamente só sobre a conquista, também sobre o entendimento de como funciona a vida. A vida é uma questão diária, então a gente precisa fazer pelo menos alguma coisa diariamente que a gente consiga se sentir mais próximo de quem a gente deseja. E isso com certeza não vem com motivação. Não é todo dia que você fala assim, quero me aproximar da pessoa que eu desejo me tornar, sabe? Não é assim que acontece. 2, eu parei de romantizar mudanças radicais. Isso aconteceu há muitos anos da minha vida e eu sinto que é um tópico que eu gostaria muito de explicar o porquê que eu falo sobre mudanças radicais. Porque mudança sempre vai ter na nossa vida, isso é uma coisa constante, eu acho que vocês deveriam entender isso para vocês ficarem mais felizes com como vocês estão agora e perceber que isso é transitório. As coisas mudam o tempo todo, tá? Não necessariamente na mesma ordem, mas mudam. Mas sobre mudanças radicais, por que eu parei de romantizar isso? Porque
não dá pra você mudar radicalmente quem você é, em identidade, em pessoa mesmo, né? Em evolução, em amadurecimento, crescimento pessoal, de uma hora pra outra. Por mais que você, na sua mente, você já tá lá, sabe? A sua visão já tá idealizando, já tá vivendo aquilo. Pra você escalar até lá, né, digamos, exige uma trajetória de vida. Quem sabe de uma vida toda, né? Não sei, não tem como a gente medir isso, né? Até que ponto você sente que chegou lá na sua vida, né? A gente pode entrar em vários termos que a gente não vai nem entender sobre, né? Sobre o fato da gente se sentir realizado ou não, feliz ou não. Ai, entra uns papos aí muito louco que a gente não vai falar nesse episódio. Eu queria que vocês entendessem que não tem como a gente romantizar mudanças radicais, por mais que aconteçam, de certa forma, em determinados momentos. Às vezes ela acontece realmente, ela muda radicalmente em alguma área da vida, mas não queiram vocês acharem que isso é pra acontecer na vida de todo mundo e a todo momento, assim, que você precisa, de repente, decidiu que vai fazer uma coisa extraordinária e precisa que seja agora, que isso funcione agora. Entende que é muito imediatismo e a gente precisa parar de romantizar isso, senão a gente se frustra muito e deixa de viver uma vida que a gente deseja, de fazer as coisas que a gente deseja com medo de não ter esse resultado, né? Esse resultado e essa mudança radical, né? Porque todo resultado vem de uma mudança, mas não radicalmente. E isso é uma parte que às vezes as pessoas não querem conviver com. Terceiro, eu parei de romantizar estar ocupado o tempo todo, tá? Não é porque você tá com a agenda supostamente cheia de coisas que você realmente tá tendo progresso nessas coisas ou sendo produtivo. Claro que a gente pode-se dizer que estar fazendo coisas na vida é válido e importante, mas você precisa entender o foco para onde você está intencionando, né, a sua vida. No sentido que eu acredito que é mais fácil e melhor, em questão de progresso, você fazer poucas coisas no seu dia a dia do que fazer várias para lugar algum, primeiro ponto. E segundo é realmente a questão do foco que eu falei, porque vocês precisam entender no seu dia a dia o que você está fazendo baseado nos seus objetivos, naquilo que você quer. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, eu quero ser muito boa em yoga, então eu preciso continuar fazendo yoga pelo menos algumas vezes por semana, ou estando em contato com a prática, estudando alguma coisa relacionada a isso. Então entende que o meu foco está em alguma coisa relacionada a yoga e, portanto, eu preciso no meu dia a dia fazer esse yoga, ou enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Então, basicamente, vocês precisam ter foco, porque se vocês não tiverem foco, os dias vão passar e você vai estar chegando... Não tá chegando, né? Não vai estar chegando no seu objetivo de uma forma clara e objetiva, porque se você não tá no dia a dia fazendo coisas que se aproximem, né? Que a gente falou muito disso, da pessoa que você deseja se tornar, ou enfim, aquilo que você quer praticar de uma maneira real e constante, aquilo não vai literalmente aparecer na sua vida, porque você decidiu romantizar estar ocupada e achar que isso é a solução, tá? Eu não sou uma pessoa que sabe tudo da vida e que tô falando aqui o que vocês devem ou não fazer e baseado, né, eu sei tudo, não, não sei, eu só compartilho as minhas ideias pelas minhas experiências, claro que algumas coisas eu acredito que sim, sei pelo fato de ter passado por vários padrões parecidos e entendido algumas coisas, mas sempre tô aberta aqui a sugestões e pra vocês entenderem como que eu vejo a vida. E eu vejo que nesse sentido não adianta romantizar estar ocupado o tempo todo, e além disso eu vejo muito que o fato de eu parar de romantizar eu estar ocupada faz com que eu também não romantize a exaustão, né? Porque às vezes você tá lá correndo atrás de 300 coisas aí, quando você para, você sente também culpa por parar, né? Por descansar, que é outro episódio aí que a gente pode falar também mais. Inclusive já fiz um relacionado a isso. No momento que você para, você percebe que a vida sempre esteve ali. Aqui e agora, entende? Não é porque você tá vivendo um momento e existindo, ou simplesmente mais intencional no que você tá vivendo, que isso significa algo ruim ou não progresso, entende? Eu acho que é difícil a gente romantizar sempre o mais, sendo que a gente tá vivendo no agora, né? Então, às vezes, a gente precisa sentir que tem que dar significado em um objetivo para qualquer momento que a gente vive, qualquer instante, em vez de valorizar e realmente apreciar esse instante. Inclusive, em quarto, eu coloquei parar de romantizar a produtividade extrema, que é literalmente essa produtividade que eu falei, baseado também em questão de sempre estar ocupado. É essa sensação que eu sinto, basicamente, da atualidade de modo geral. Eu fui em São Paulo
E isso eu achei muito bizarro, porque em São Paulo as pessoas realmente andam muito mais rápido. Provavelmente, claro, tem trânsito, tem toda uma dinâmica de morar em São Paulo, cidade gigantesca, mas eu acho que também a maneira como a gente vive, a qualidade de como a gente vive no nosso dia a dia, afeta muito o nosso sistema nervoso, psicológico, emocional e até como a gente relaciona progresso com realmente qualidade de vida, eu acho, né? Porque você tá super bem, sei lá, na vida, digamos, capitalista e aí da produtividade, mas e a sua cabeça? Você tá bem da cabeça? Ou você não tá bem da cabeça? Não é também uma regra, né? Não é todo mundo que tá vivendo aí a produtividade extrema que tá ruim da cabeça. Mas acho que sim, creio que sim. Continuemos. A quinta coisa que eu parei de romantizar é o glow up físico. Não porque eu acho que tem algo de errado com ele. Não, eu gosto de glow up físico. Inclusive, vlogarei semana que vem um glow up pra vocês. Ai, gente, tô muito animada, ainda mais com essa câmera nova. E eu gosto muito desse tema, glow up, essas coisas de elevação, de um bem-estar, de uma autoestima, né, autoconfiança. Principalmente em relação ao grupo feminino mulheres. Mulheres, porque eu sinto que nós mulheres, eu sinto que a gente tem essa tendência também de ir pro lado estético da coisa. E é por isso que eu venho dizer que eu não tenho nada contra vocês fazerem o glow up de vocês, eu faço, eu adoro. Só que a maioria das nossas transformações mais verdadeiras e mais reais, assim, mais icônicas, são internas. São através daquilo que a gente entende da gente mesmo, que a gente supera, que a gente lida melhor, que a gente também se orgulha, que a gente aprende a ver valor, a realmente, sei lá, ir além das nossas frustrações, mostrar nossos talentos e, enfim, muitas coisas que ajudam a gente entender melhor o mundo e a gente mesmo, que eu inclusive falei bastante no episódio passado, e como eu fui entendendo a vida, baseado naquilo que eu entendi ser importante, e isso foi através de um glow up interior, né, não exterior. Então eu parei de romantizar muito o glow up físico, porque uma pessoa pode estar linda por fora e estar pão bolorento por dentro. Por fora, bela viola, por dentro, bom pão bolorento. Porque a pessoa não realmente integrou, não entendeu, não soube cuidar do que realmente importa. Então, como eu disse, eu parei de romantizar o glow up físico, apesar de eu achar ele legal e viável, mas valorizem mais vocês entenderem sobre vocês mesmos, vocês estarem bem com vocês e com o mundo, no sentido do coração mesmo, sabe? Uma coisa bem papo de good vibes mística, porque eu acho que o caminho é por aí. E com certeza o glow up externo, ele vai acontecer ao longo desse glow up interno, porque é inevitável, sabe? Quando você se cura, quando você se sente melhor consigo mesmo, você consegue refletir isso através de você mesmo, das coisas que você faz, da sua aparência. É muito louco e é por isso que a maioria das pessoas que tem o glow up externo consequentemente teve muitos glow ups internos. Claro que tem suas exceções, mas não necessariamente, mas elas andam juntas, assim. A sexta coisa que eu parei de romantizar na minha vida, que eu fazia muito, é sobre relacionamentos que são praticamente unilaterais ou de baixa manutenção em relacionamento, seja de amoroso ou... Amoroso é mais complicado, né? Acho que é bem difícil alguém querer um relacionamento amoroso de baixa manutenção. Mas também em relação a amizades. Então, assim, hoje eu vejo que, pra mim, relacionamentos saudáveis, eles são somente baseados em presença, reciprocidade e interesse mútuo, né? Das pessoas ali de estar interessado numa conversa, em ajudar outra pessoa, em realmente ser uma pessoa boa para outra pessoa. E, hoje em dia, eu valorizo muito essas pessoas, porque eu acho que o nosso tempo é muito valioso, muito precioso, e a gente tem que passar com as pessoas que realmente valorizam a nossa companhia, a nossa presença, quem a gente é, os nossos interesses em si, do que mais o que a gente tem a oferecer para esse outro, ou até nessa questão da baixa manutenção, né, da gente se ver uma vez por ano, a gente se vê quando der e olhe lá. Eu sinto que essas amizades de baixa manutenção foi uma desculpa da humanidade, sei lá, se pós-pandemia também, relacionado a como a gente está vivendo de uma forma bem individual, para que a gente justificasse a nossa individualidade e não fizesse conexões por medo ou por, sei lá, frustrações, decepções, inseguranças. E isso afasta cada vez mais a gente de pessoas, né? Conexões, humanidade. Claro que a gente pode filtrar essas pessoas, não tô falando que é porque eu acho que é interessante a gente ter relacionamentos profundos e saudáveis e reais que a gente vai se conectar e tá sendo, sei lá, abrir o dente pra todo mundo, tipo, oi, tudo bem? Prazer. Não é assim também, apesar que eu sou, às vezes, meio dessas, de vez em quando, dependendo do grupo de pessoas. Se tiveram várias mulheres, assim, num lugar, às vezes, com certeza, talvez eu gostaria de estender a minha mão. Mas, assim, de modo geral, eu sinto que é necessário parar de romantizar
a questão das pessoas que não se esforçam muito para que elas façam parte da sua vida, entendeu? De modo ativo mesmo. Muito do amor, né, que se fala, inclusive já li um livro que é da Bell Hooks, muito bem falado, ele é totalmente exemplar. Peraí. Eu tô querendo reler ele de novo, inclusive. Nossa senhora, tô deixando tudo cair. Que é esse daqui, ó. É Tudo sobre Amor, Novas Perspectivas. Acho que tem até outros livros, mas esse daqui é o que eu curto mais, assim, que fala sobre o amor também como ação, né? O que adianta a gente dizer que gosta muito dos outros, dizer que a gente quer estar perto dos outros, dizer que a gente se importa, mas a gente não fazer nada diante disso, né? Uma palavra é uma palavra. O significado dessa palavra só é efetivo através da ação. Geralmente. Sétima coisa que eu parei de romantizar na minha vida é esperar o momento perfeito. Até porque o momento perfeito não existe, né? O momento perfeito, o que é perfeito nessa vida? Diga você, o que é perfeito? Existe a perfeição? Ou será que é uma palavra também inventada para que a gente idealize algo melhor do que o ser humano é capaz de fazer? Denominar como perfeito. Existem coisas que são vistas como belas no mundo, com certeza. Várias coisas. Talvez seja essa a perfeição. Entender que as coisas são como são e valorizar as coisas como são. E é por isso que eu parei de romantizar esperar o momento certo, porque se você esperar o momento certo, você nunca vai começar. Se você nunca começar, você nunca vai presenciar o belo das imperfeições das coisas. Seja das suas criações, seja das suas ideias, seja da vida de modo geral. Se a gente não for além do momento perfeito, se a gente não for além do perfeccionismo, né, da procrastinação, a gente vai viver uma vida meio vivida. Então, parem de romantizar coisas que não fazem nem sentido ser romantizadas, tá? Não faz sentido vocês ficarem esperando a vida estar pronta pra você viver, sabe? Uma coisa meio que não tem como. Uma vida nunca se nasce pronta. Uma vida, ela é criada e vivida através das nossas experiências. Vocês precisam romantizar mais o arriscar a vida. Arriscar coisas novas, arriscar tudo de melhor, porque é a saída pra vocês poderem viver, literalmente, os momentos perfeitos que vocês tanto querem. A oitava coisa que eu parei de romantizar na minha vida, e isso é uma coisa que eu tô aprendendo, na verdade, eu tentei parar de romantizar ela faz pouco tempo, assim, relativamente em comparação às outras, porque eu entendi que na vida não se tem tudo resolvido. Bombástico, né? Essa notícia é bombástica. Sei lá, eu pensei que depois de um tempo, quando eu ficasse mais velha, as coisas seriam resolvidas, porque os adultos, quando eu era criança e adolescente, eles pareciam saber o que eles estavam fazendo. Mas aí, quando você fica adulta, você percebe que ninguém sabe o que tá fazendo e que algumas pessoas fingem melhor. Olha que legal. Então, saiba fingir melhor. Que você sabe o que você tá fazendo. Ah, eu tenho um borogodó. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu vejo uma projeção futura que é demais, entendeu? Vocês têm que pensar assim e fazer suas coisas baseado nessa fé, nessa crença, basicamente, porque ninguém tem nada resolvido, entende? O tempo todo, ou pelo menos em todas as áreas da vida. Você pode estar bem resolvido profissionalmente, mas nos seus relacionamentos, meu Deus, falta alguém falar, minha filha, quer que eu te ajudo? Você quer segurar minha mão? Ou alguma coisa do tipo. Então, não existe algo que tá totalmente resolvido. Existem sim semanas que eu sinto que a minha vida tá mais no lugar, baseado em hábitos, em rotina, nas coisas que eu acabo conseguindo produzir naquela semana, ou vivenciar, etc, né? A vida não é só produzir, né, Tainá? Por favor, resistimos. E eu sinto que existe esse momento que a gente pensa, nossa, mas eu consigo chegar nesse lugar de resolução da vida, de me sentir um pouco melhor. Sim, mas a vida, ela é uma onda, tá? Ela é uma onda, o coração ele não bate assim, tá. Basicamente é isso que significa viver a vida. Enquanto você estiver vivendo, vai ter altos e baixos, e saber lidar com a vida, né? Saber lidar com ondas, sejam elas emocionais, desafios físicos e, sei lá, psíquicos, desafios espirituais aí. Existem várias coisas que a gente vai ter que passar na nossa vida para poder entender que, na real, não existe a linha de chegada. No sentido assim, vai ter um momento em que tudo vai se resolver, vai acontecer um momento que, nossa, eu vou me sentir uma paz absurda. Eu acho que isso é criado muito pela gente. A paz que a gente vive, o bem-estar, como a gente se sente com a gente mesmo, como a gente se sente em relação ao mundo, em relação ao nosso trabalho, em relação aos nossos relacionamentos. Existe uma criação, um espaço que a gente consegue criar esse sistema de paz, de conforto até.
Porque não vai existir um momento específico que tudo vai ser resolvido. Ter problemas novos quer dizer que você tá vivendo coisas novas. Esse problema eu nunca tive. Da hora, é um problema. É um problema. Mas eu nunca tive esse problema, ó, que legal. Hoje mesmo, chorei horrores antes de gravar esse episódio. Talvez seja por isso que eu tô de óculos. Ou será que é só o meu estilo? Fica incógnita. E eu sinto que existe um momento que você percebe isso. Eu acho que talvez faça parte do amadurecimento da vida. Independente da idade de vocês, vocês não vão ter tudo resolvido. Fiquem em paz com isso, tá? Oitava coisa que eu parei de romantizar na minha vida é que a cura é linear. Não, a cura... Primeiro vamos falar sobre cura. Isso é uma coisa que eu acredito muito, que a gente se cura de padrões antigos, de relacionamentos tóxicos, de coisas, traumas passados, de crenças limitantes. Eu acredito que a gente cura. Eu conversando com a minha psicóloga, ela diz basicamente que talvez a gente não se cure, que a gente aprenda a lidar melhor com essas coisas. E eu entendo, só que eu sou um pouco mais mística. E eu gosto de falar que a gente se cura, mas acho que a gente não cura completamente, porque algumas coisas são muito no subconsciente, assim, a gente tem que trabalhar ao longo da vida, praticar essa mudança e aos poucos regenerando nossa pessoa, nossas células, tirando essa urucubaca, essa coisa aí pra gente poder viver uma vida mais tranquila, né, mais em paz, mais feliz com as próprias escolhas. E eu acho que isso que me fez entender que pra mim é possível existir a palavra cura. Então, a cura. Só que a cura não é linear. A cura é uma coisa que eu vejo que em um momento você tá super... Nossa, como assim? Eu fuguei sem ré. Eu fui desse lugar, desse ponto A para o ponto B, de uma forma tão exemplar que agora a minha vida... Nossa, agora eu sou um Einstein, uma Marie Curie. Não sei, eu sou uma pessoa genial. Mas existe um momento que você talvez não esteja tão assim. E isso vai acontecer no momento depois. E aí você pensa, nossa, mas parece que eu já estive aqui. Inclusive, teve várias pessoas que demonstraram isso através de um desenho, que é uma espiral, né? Baseado naquilo que você tem ali de um problema, né? A ser superado, né? Digamos que é um ponto íngreme baseado na linha que você vai tracejando da sua própria vida, que dizem que a vida não é uma linha reta e sim uma espiral. Olha que legal. E aí você vai passando até que você passa por esse ciclo novamente e percebe que, nossa, mas tá desconfortável, parece ser como antes, mas não é como antes, você já não tá no mesmo lugar, você só sente um pouco disso. Então, existe esse lugar da cura que não é linear, e entender que ela não é linear é o que faz a gente viver mais em paz também, porque senão a gente sempre vai achar que a gente não progride, que a gente só, tipo, sei lá, chega num ponto que a gente se sente bem, mas na verdade a gente tá passando por isso de novo. E não é verdade. Então a gente precisa parar de romantizar que a cura é linear. Na verdade, ela não é linear. Justamente por ela ser não linear, é que a vida ensina de uma forma lenta. E a última coisa que eu resolvi parar de romantizar na minha vida é a ideia que eu vou estar bem todos os dias, que eu sou uma máquina. Muito do que eu falo sobre a produtividade extrema, sobre também se sentir ocupado o tempo todo. Enfim, esse tipo de ladainha que a gente conta achando que a gente tá fazendo isso pro nosso próprio bem, mas a gente não tá. Né? Porque a gente sabe que a gente não vai estar bem todos os dias, que a gente não é uma máquina, não, ora. Seremos nós seres humanos? Até porque eu vejo que a gente acredita muito que o fato da gente evoluir é viver uma vida que a gente acorda muito inspirada todos os dias, muito motivada, muito isso, muito aquilo, muito disciplinada. E não necessariamente, claro que de modo constante, integral, é necessário sim essa inspiração e até essa disciplina, né? Em primeiro lugar, disciplina, porque aí vem a inspiração, vem a motivação, blá blá blá. Eu já falei que o negócio é ao contrário, se vocês não entenderem, aí eu já não sei o que fazer pra vocês, entendeu? Eu sinto que não é bem assim, né? A gente precisa também valorizar o descanso. A gente precisa também desacelerar na vida em alguns momentos. Principalmente, eu sinto à noite. A gente acelera de uma forma que a gente acha que, nossa, não, porque ainda é esse dia e eu preciso fazer tudo o que eu preciso fazer. Eu acredito que isso faz parte do crescimento também, entender os próprios limites, né? Quando a gente se respeita mais e entende também que a gente não é uma máquina e a gente nem precisa agir como uma, a gente vive uma vida que faz mais sentido para com a gente mesmo, para nossa sanidade mental, física, estrutural. No fim das contas, eu percebi que amadurecer também envolvia a não necessariamente aprender mais coisas sobre a vida, mas sim me desprender de algumas fantasias que eu criei sobre ela, ou que
criaram pra mim. Porque realmente quando a gente para de exigir que a vida seja perfeita, a gente consegue viver realmente baseado no que ela é. E isso também é gostoso demais. E se tudo que eu disse até agora fez algum sentido com você, por favor, compartilhe esse episódio com mais alguém que você acredita que merece receber essa mensagem, para que ele consiga olhar pra vida com um olhar realmente menos romantizado para as coisas erradas da vida e realmente entender que tá tudo bem, e devagar e sempre, e não romantizar que a gente seja tudo o tempo todo e realmente aproveitar o agora. Enfim, compartilhe aí com seus amigos, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na semana deles, além de ajudar muito Dona de Si a crescer cada vez mais e a longo prazo chegar nas paradas do Spotify Brasil. Além disso, eu peço que você avalie o podcast com 5 estrelas, ou as estrelas que você achar que ele merece, além de que você consegue acessar no Spotify um sininho aqui em cima e ele vai ficar verde, e depois disso você recebe as notificações do Dona de Si todas as quintas-feiras para vocês estarem acompanhando todos os episódios toda semana. Também tô nas minhas outras redes sociais, então me sigam. Tô no @TaiBrandR, Demudo R. No Instagram também tô com esse @ no YouTube, meu canal de vlogs. E também tô no meu canal do Dona de Si, lá no YouTube. Assim você pode me ouvir tanto lá quanto no Spotify ou outras plataformas de streamer, aquela que você tiver à vontade ou que você tiver baixado pra você ouvir. Então, por favor, já siga o Dona de Si em todas essas plataformas. No YouTube tá como @Dona de Si Podcast. Se você estiver lá, aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e depois volta aqui pra gente terminar esse episódio, porque eu vou falar pra vocês agora o meu ponto alto e meu ponto baixo da semana. O meu ponto alto dessa semana foi que eu tive uma noite de hambúrguer maravilhosa ontem. Sim, em plena quarta-feira a gente resolveu fazer uma noite de hambúrguer. A gente pediu um hambúrguer num lugar que a gente gosta bastante, inclusive nós 4, porque a gente tava em 4, a gente pediu o mesmo hambúrguer, porque a gente ficou babando nele na imagem da foto do pedido, do cardápio. Então, hamburguerias, caprichem na foto da imagem. Claro que tem que ser baseado na realidade, também não vai fazer propaganda enganosa. Ajuda muito, a gente realmente fica querendo muito comer o lanche e não tem como não pedir. E aí a gente pediu esse lanche e tava muito, muito bom. E aí a gente ficou conversando até tarde, assim, da vida. E é muito gostoso, eu adoro conversar, ainda mais quando eu sei que a pessoa, ela consegue acompanhar minha profundeza, assim. Porque a gente vai pra vários assuntos e cada hora a gente tá falando de uma coisa e é muito interessante tudo que a gente conversa e a gente vê que a energia flui, sabe? Esse foi meu ponto alto da semana. Ver amigos e comer hambúrguer. E o meu ponto baixo da semana, gente, eu nem sei falar quantos, pra ser sincera, essa semana aconteceram várias coisas que eu me senti, tipo, meio pra baixo, assim. Uma delas é que eu tava tentando gravar, eu gravei um outro episódio e várias outras coisas, mas não tava rolando, o meu microfone não tava conectando e tava acontecendo muitas coisas, então isso atrapalhou bastante a dinâmica do cronograma, mas a gente sempre vai estar aqui, tá tudo certo. Mas o ponto baixo mesmo é que hoje de manhã perdi uma parte da minha câmera, e aí pra eu gravar aqui com o tripé pra ficar exatamente na altura que tá, isso porque eu tô fazendo uma gambiarra, eu não vou tirar daqui pra não mostrar pra vocês, mas tá tudo cheio de cheio de caixas, assim, porque eu ainda tô ajustando aqui pra ver como é que fica, e por enquanto é o que temos pra hoje. Vocês gostaram? Ficou legal? O que vocês acharam? No futuro aqui vai ter uma placa, né? Aqui vai ter outra, enfim, a gente vai fazendo aí, pensando, manifestando o futuro. E aí eu acho que vai ficar bem legal. Mas enfim, é só dizer pra vocês que aí eu perdi essa parte da câmera e eu tive que ficar uma meia hora tentando achar. Daí eu chorei e surtei porque eu não tava achando. Aí o meu noivo conseguiu achar. E ele falou, meu Deus, tava literalmente... Sabe se fosse uma cobra picava? Então. Mas deu certo no final das contas, né? Porque estou aqui gravando esse episódio maravilhoso pra vocês. Dizer pra vocês que eu tô muito feliz, principalmente com a câmera nova, de estar falando com o microfone aqui, que eu... tô chique, né? Ó esse fluffy. Enfim, meus queridos, queria dizer que junho eu sinto que vai ser um mês muito bom, cheio de várias coisas que a gente pode conversar, debater sobre. Inclusive, já tô esperando os comentários de vocês, quero saber também na DM, às vezes vocês me mandam mensagem lá no Instagram, falando sobre algumas coisas do podcast que vocês ouviram, que vocês gostaram, então podem ficar à vontade, eu tô aberta pra vocês falarem aonde vocês quiserem comigo. Enfim, falo com vocês na quinta que vem e até a próxima conversa, tá bom?